No final da década de 40, enquanto o mundo tentava se reconstruir sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial, em um bunker escondido nas profundezas da Sibéria, a ciência soviética flertava com o abismo. 5 prisioneiros políticos foram trancados em uma câmara selada para testar um gás estimulante que prometia eliminar a necessidade humana de dormir. O que começou como uma promessa de criar o soldado perfeito transformou-se em uma descida acelerada ao inferno biológico. Relatos sugerem que após 15 dias sem fechar os olhos, a consciência desses homens foi estilhaçada, revelando algo que a evolução tentou enterrar por milênios. O canal Dark Mysterious abre hoje os arquivos de um experimento que não apenas desafiou a medicina, mas despertou uma maldade ancestral escondida no DNA humano. Prepare-se para descobrir o que acontece quando o cérebro para de sonhar e a realidade torna-se um pesadelo permanente do qual ninguém pode acordar. O projeto era tão ambicioso quanto desumano. Os pesquisadores soviéticos, operando sob o manto do segredo absoluto, acreditavam que o sono era o maior desperdício de potencial produtivo da humanidade. Se pudessem manter um exército acordado indefinidamente, o controle global seria inevitável. Os 5 voluntários, prisioneiros considerados inimigos do Estado, receberam a promessa de liberdade se sobrevivessem 30 dias sem dormir dentro de uma câmara equipada com microfones e vigias de vidro espesso. O ambiente era monitorado por níveis de oxigênio controlados, onde o gás estimulante era misturado em doses precisas. Nos primeiros 5 dias, tudo parecia caminhar conforme o plano. Os prisioneiros conversavam entre si sobre traumas passados. Suas discussões eram calmas, embora carregadas de um pessimismo crescente. No entanto, o tom das conversas começou a mudar drasticamente no 6º dia. A sanidade, essa fina camada de gelo sobre o oceano do caos, começou a rachar sob a pressão química da insônia forçada. As conversas racionais deram lugar a sussurros paranoicos. Os prisioneiros pararam de falar uns com os outros e começaram a sussurrar para os microfones, tentando ganhar o favor dos pesquisadores ao denunciar os seus companheiros de cela. Era o primeiro sinal de que o isolamento e o gás estavam fragmentando a identidade individual. No 9º dia, o silêncio foi quebrado pelo primeiro grito. Um dos homens começou a correr pelo perímetro da câmara, gritando a plenos pulmões por 3 horas seguidas, até que suas cordas vocais literalmente se rasgaram, reduzindo sua voz a um chiado agônico. O mais perturbador, porém, foi a reação dos outros 4. Eles não reagiram. Continuaram sussurrando para os microfones, como se nada estivesse acontecendo, até que um 2º prisioneiro começou a gritar também. Os pesquisadores, observando através do vidro, viram os homens começarem a rasgar os livros que haviam recebido, colando as páginas com suas próprias fezes sobre as vigias de observação. De repente, o som parou. A câmara mergulhou em um silêncio absoluto que durou 3 dias. O silêncio era tão denso que os cientistas começaram a temer que todos estivessem mortos. Mas os níveis de oxigênio consumidos indicavam que os 5 homens ainda estavam respirando, e de forma pesada, como se estivessem realizando um esforço físico extenuante. No 14º dia, incapazes de suportar a incerteza, os pesquisadores decidiram fazer algo que haviam prometido não fazer: abrir a câmara. Pelo sistema de intercomunicação, anunciaram que iriam abrir a porta para verificar os sensores e que qualquer tentativa de agressão resultaria em execução imediata. Foi então que uma voz calma e gélida respondeu de dentro do bunker: "Nós não queremos mais ser libertos." Essa frase enviou um calafrio pela espinha dos generais que supervisionavam o projeto. A promessa de liberdade, o único motivador que os prisioneiros tinham, havia sido substituída por um desejo novo e sombrio. Eles não eram mais vítimas do experimento. Eles haviam se tornado parte dele. À meia-noite do 15º dia, o gás estimulante foi desligado e substituído por ar fresco. A reação dentro da câmara foi de puro terror. Os prisioneiros começaram a implorar, com vozes que mal soavam humanas, para que o gás fosse ligado novamente,
Era como se o sono fosse agora um predador que eles precisavam evitar a qualquer custo. Quando a porta de aço finalmente foi aberta, o que os soldados encontraram lá dentro não era nada que os manuais de medicina pudessem explicar. Dos 5 homens, um estava morto, com grandes pedaços de carne arrancados de suas coxas e tórax, entupindo o dreno de água no centro da sala. Os outros 4 ainda estavam vivos, mas a palavra vivos parecia um insulto à biologia. Eles haviam se mutilado de forma sistemática, removendo seus próprios órgãos abdominais com as mãos nuas, enquanto ainda estavam conscientes. O abdômen de cada um estava aberto e eles haviam começado a comer a própria carne, consumindo-se vivos em um frenesi de automutilação que desafiava qualquer instinto de sobrevivência conhecido. Mesmo com ferimentos que matariam qualquer ser humano em minutos, eles ainda estavam sentados, alertas e sorrindo para a luz que entrava. A visão daqueles seres desafiava a lógica da medicina soviética e a sanidade dos homens encarregados de contê-los. Quando os soldados tentaram remover os sobreviventes da câmara para levá-los a uma unidade de tratamento, foram recebidos com uma violência feral e uma força física sobre-humana. Um dos soldados teve sua garganta arrancada por uma mordida, enquanto o outro foi gravemente ferido, quando um dos prisioneiros, com o tórax aberto e os pulmões expostos, lutou com tal ferocidade que seus ossos quebraram sob a própria tensão muscular. Mas ele não parou. O canal Dark Mistérios enfatiza que o mais aterrorizante não era a força, mas a ausência total de resposta à dor. Durante a luta, um dos prisioneiros teve o baço rompido e perdeu quase todo o sangue do corpo, mas continuou gritando e tentando atacar os guardas por mais de 2 minutos até que o sistema cardiovascular simplesmente não tivesse mais fluido para bombear. Suas últimas palavras, antes de finalmente sucumbir, foram um sussurro suplicante. Mais gás. Os 3 sobreviventes restantes foram levados para instalações médicas improvisadas, sob sedação pesada que parecia não surtir efeito. Um deles, que havia destruído as próprias cordas vocais, apenas balançava a cabeça violentamente sempre que um médico se aproximava com uma seringa. Quando finalmente conseguiram aplicar uma dose de morfina 10 vezes superior à letal, o corpo do prisioneiro não relaxou. Em vez disso, ele entrou em um estado de convulsão tão violento que quebrou as amarras de couro da maca. Seus olhos, dilatados e injetados de sangue, fixaram-se no cirurgião com um brilho de inteligência maligna. Ele morreu lutando contra o repouso, como se o sono fosse uma sentença de morte pior do que a própria destruição física. O que os cientistas estavam presenciando era a mutação da vontade humana. O instinto de preservação havia sido substituído por uma compulsão absoluta de permanecer desperto, custasse o que custasse à carne. O segundo sobrevivente, o que havia gritado primeiro no início do experimento, foi levado para a sala de cirurgia para que seus órgãos internos fossem recolocados. Ele não recebeu anestesia, pois o gás parecia ter criado uma imunidade química a qualquer depressor do sistema nervoso. Durante toda a cirurgia, que durou horas, ele permaneceu lúcido e, de forma bizarra, começou a rir. O cirurgião, trêmulo, relatou que o paciente parecia estar apreciando a sensação da lâmina cortando o tecido. Sempre que o médico parava por um momento, o homem balançava a cabeça e implorava para que ele continuasse a cortar. Era como se a dor tivesse se tornado o único estímulo capaz de mantê-lo ancorado na realidade. Uma forma de substituição sensorial para o gás estimulante que agora lhe faltava. Ele estava viciado na própria agonia. O terceiro prisioneiro, mantido sob vigilância constante, era o mais enigmático. Ele não lutava, apenas olhava para o teto com uma intensidade que fazia os guardas desviarem o olhar. Quando perguntado por que haviam se mutilado e por que queriam tanto o gás, ele deu uma resposta que ecoaria nos pesadelos dos envolvidos por décadas. Nós precisamos ficar acordados para que vocês não nos vejam. Essa declaração sugeria que o experimento não apenas removeu a necessidade de sono, mas removeu o véu que protege a mente humana das profundezas da própria consciência.
Sem o sono para processar os impulsos sombrios e o subconsciente, esses homens haviam se tornado recipientes puros para uma maldade que não tinha mais filtros. Para o canal Dark Mistérios, este é o ponto onde o experimento deixa de ser ciência russa e se torna um estudo sobre a possessão biológica. A ideia de que o sono é, na verdade, uma barreira de segurança que nos impede de nos transformarmos em algo inominável. A situação saiu do controle quando o general responsável pelo projeto, em um surto de paranoia e urgência militar, ordenou que os 2 prisioneiros restantes fossem colocados de volta na câmara com o gás ligado. Ele queria ver se eles voltariam a um estado de utilidade ou se a transformação era irreversível. Os cientistas protestaram, mas foram silenciados sob ameaça de execução. No momento em que a câmara foi selada novamente e o gás começou a fluir, o eletroencefalograma dos prisioneiros mostrou algo impossível. As ondas cerebrais eram normais na maior parte do tempo, mas em intervalos regulares, a linha ficava reta, como se estivessem sofrendo de morte cerebral repetida e instantânea. Foi então que o prisioneiro, que ainda conseguia falar, deitou-se na maca e fechou os olhos. No instante em que seu cérebro registrou o primeiro sinal de sono, seu coração parou e ele morreu. O sono, para eles, havia se tornado letal. Só restava um. O único sobrevivente agora estava amarrado à mesa de operação, enquanto os cientistas sobreviventes e os soldados recuavam para os cantos da sala, tomados por um horror instintivo. O general, com as mãos trêmulas, mas segurando uma pistola, aproximou-se do homem-monstro e exigiu saber o que ele era. O prisioneiro sorriu, revelando dentes ensanguentados e uma expressão que não carregava mais nenhum traço de humanidade. "Você se esqueceu tão facilmente?" Ele perguntou com uma voz que parecia vir de múltiplos lugares ao mesmo tempo. "Nós somos vocês. Somos a loucura que rasteja dentro de todos, implorando para ser libertada a cada momento em seus ninhos animais mais profundos. Somos aquilo de que vocês se escondem em suas camas todas as noites. Somos o que vocês cedam em silêncio e paralisia quando vão para o paraíso noturno que não podemos mais visitar." O general não hesitou. Ele disparou um tiro certeiro no coração do prisioneiro, tentando calar a verdade que sua própria mente não conseguia processar. Enquanto o sangue restante jorrava da ferida aberta, o monitor cerebral registrou uma última e violenta oscilação de atividade antes de cair em uma linha plana definitiva. O prisioneiro, em seu último suspiro, murmurou algo que soou como um obrigado, mas o brilho em seus olhos não era de gratidão, era de vitória. Ele sabia que, ao ser morto, a semente daquela dúvida havia sido plantada em todos os presentes. Para o canal Dark Mistérios, a morte do último sobrevivente não foi o fim do experimento, mas o início de uma lenda urbana que questiona a própria natureza do descanso. Se o sono é uma prisão para a nossa verdadeira face, o que acontece quando a porta é deixada aberta por tempo demais? Após o incidente, o bunker foi selado com concreto e todos os documentos oficiais foram incinerados sob ordens diretas do Kremlin. Os cientistas que participaram do projeto desapareceram dos registros estatais, provavelmente vítimas das mesmas purgas que eles ajudaram a alimentar. No entanto, fragmentos de diários e relatos de segunda mão começaram a vazar décadas depois, pintando o experimento do sono russo como um conto preventivo sobre a arrogância da ciência. O gás, dizem os rumores, não foi destruído, mas refinado. O medo de que existam substâncias capazes de remover o filtro da moralidade humana é o que mantém este caso vivo na Deep Web e em fóruns de creepypastas. Esse horror aqui não é o sobrenatural, mas o biológico. É a percepção de que somos todos monstros em potencial, mantidos em xeque apenas por 8 horas diárias de inconsciência obrigatória. O local onde o bunker supostamente ficava na Sibéria é hoje uma área de exclusão onde os nômades locais afirmam que a terra é estéril e que os animais se recusam a caçar. Eles falam de vozes que saem do solo em noites de vento forte, vozes que não pedem comida ou água, mas que imploram para que ninguém durma. Para a psiquiatria moderna, o experimento serve como uma metáfora extrema para a privação de sono e seus efeitos devastadores no lobo frontal.
Mas, para os investigadores do oculto, é a prova de que a alma humana possui um quarto do pânico que nunca deve ser aberto. Quando paramos de sonhar, paramos de ser humanos, e o que sobra é apenas o mecanismo biológico de uma maldade que não conhece o cansaço. A história termina no silêncio das estepes russas, mas a pergunta permanece pairando sobre cada um de nós. O que realmente acontece em nosso cérebro quando as luzes se apagam? Se o sono é o que nos mantém civilizados, somos apenas reféns da nossa própria biologia. O experimento do sono russo nos lembra que a ciência, quando desprovida de ética, não descobre a verdade. Ela apenas cria novas formas de pesadelo. E enquanto você assiste a este vídeo, talvez sinta uma leve resistência em fechar os olhos esta noite. Afinal, no canal Dark Mistérios, sabemos que a escuridão mais profunda não está lá fora, nas florestas ou no espaço, mas dentro do crânio de cada pessoa que se atreve a desafiar o silêncio da noite. O encerramento desse capítulo sombrio nos leva a uma conclusão que a história oficial jamais ousaria admitir. O experimento não falhou porque os homens morreram, mas porque eles se tornaram algo que o Estado não podia controlar. A transformação física e psicológica, observada naquelas paredes ensanguentadas, sugere que o sono não é apenas uma necessidade fisiológica, mas uma coleira evolutiva. Sem o repouso, a barreira entre o consciente e o inconsciente é dissolvida. E o que emergiu daquela câmara foi a personificação do id freudiano, um estado de ser puramente impulsivo, violento e desprovido de qualquer empatia ou dor. No canal Dark Mistérios, analisamos que o legado desse experimento vive hoje em pesquisas modernas de neurotecnologia e estimulantes químicos de última geração. A busca pelo soldado que nunca dorme continua, mas agora ela é feita de forma mais sutil, através de microchips e modificações genéticas, escondendo o mesmo perigo que destruiu os 5 prisioneiros na Sibéria. Muitos se perguntam se o relato é real ou apenas uma lenda urbana nascida nas profundezas da internet. Embora os detalhes mais viscerais se assemelhem a uma creepypasta, o contexto da Guerra Fria e os experimentos documentados de privação sensorial e tortura psicológica daquela época dão ao caso uma base de verossimilhança aterradora. Projetos como o MK-Ultra nos Estados Unidos provaram que governos estão dispostos a estilhaçar a mente humana em busca de poder. O experimento do sono russo é o reflexo sombrio dessa mesma ambição. Mesmo que os nomes dos 5 homens tenham sido apagados da história, o pavor que eles representam é universal. Eles são o lembrete de que a sanidade é um equilíbrio frágil, sustentado apenas pela nossa capacidade de nos desligarmos do mundo e mergulharmos no esquecimento temporário do sono. Hoje, quando olhamos para as luzes azuis de nossos dispositivos, que roubam nossas horas de descanso, e para a cultura da produtividade tóxica que despreza o sono, estamos, de certa forma, participando de uma versão diluída desse mesmo experimento. Estamos empurrando os limites da nossa biologia, ignorando o aviso que veio daquele bunker siberiano. A maldade que despertou naqueles homens não era externa. Ela estava lá o tempo todo, esperando o silêncio do filtro moral falhar. A verdadeira lição de Poveglia, do voo 19 e agora do experimento do sono, é que existem limites que não foram feitos para serem cruzados. O conhecimento tem um preço, e às vezes, esse preço é a própria alma de quem o busca. Ao final desta jornada pelos arquivos do canal Dark Mistérios, resta apenas o silêncio e o peso da verdade oculta. O bunker pode estar selado, mas a pergunta que ele deixou continua a ecoar em cada noite de insônia. Se você decidir ficar acordado um pouco mais hoje, preste atenção aos seus pensamentos. Observe como a realidade começa a se curvar nas bordas e como as sombras parecem ganhar vida no canto do olho. O despertar do mal não precisa de rituais ou invocações. Ele só precisa de tempo e da ausência de sonhos. Os prisioneiros da Sibéria descobriram o que existe além da exaustão, e a resposta foi tão terrível que eles preferiram a automutilação ao retorno para o mundo dos homens. O arquivo do experimento do sono russo está agora encerrado, mas a luz da razão nunca pareceu tão frágil
diante do abismo que exploramos. A ciência soviética tentou criar o super-homem e acabou encontrando o demônio que habita na carne. No canal Dark Mistérios, continuaremos a buscar essas verdades desconfortáveis, sabendo que algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Guarde bem o seu sono, pois ele é a única coisa que garante que, ao acordar amanhã, você ainda será você mesmo. A noite é vasta, e o que rasteja nela não tem pressa de dormir.